Turma, na última quarta-feira nós tivemos aí mais uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central subindo a taxa Selic. Agora nós temos taxa de juros de 13,25% ao ano. É isso mesmo. A decisão aconteceu no dia que a gente chama aí da super quarta, onde a gente tem a decisão de taxa de juros aqui e taxa de juros no mercado americano. Como é que isso impacta os seus investimentos? Quais são os pontos de atenção? É isso que a gente vai detalhar no vídeo de hoje. Por isso, antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para que você não perca mais nenhum vídeo. A primeira pergunta que você está se fazendo é: caramba, por que a gente está subindo juros? Subir juros numa economia é muito ruim. Isso encarece crédito, as pessoas consomem menos, fica mais difícil você consumir. Se você está aí pensando em comprar uma casa, comprar um carro, que normalmente a gente faz isso de forma parcelada, a gente faz isso com empréstimo bancário, fica mais caro. A Caixa Econômica certamente aí nos próximos dias vai anunciar aumento de juros nas suas linhas de crédito. Então, isso trava a economia. Empresas revisam seus planos, adiam investimentos. A gente já começa a ver aí várias montadoras paralisando suas fábricas, dando férias coletivas para os seus funcionários, porque lá na ponta começa a ter uma venda cada vez menor de veículos. E isso se espraia para toda a economia. Bens duráveis, serviços, a economia como um todo é afetada quando a gente tem juros mais altos. Esse é um remédio muito amargo que o Banco Central é obrigado a utilizar para poder conter a inflação. O que a gente tem visto até agora são as expectativas de inflação subindo cada vez mais. O Banco Central ele tem como missão entregar uma inflação na meta. Hoje a nossa meta de inflação é de 3% ao ano. E precisamos lembrar que essa meta ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional há 3, 4 anos atrás. Para 2025, a meta é de 3%, você tem um limite, que ela pode ser 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Ou seja, o Banco Central tem que entregar uma inflação de no máximo 4,5%. Mas adivinhem só, quando a gente olha o Boletim Focus, que é uma pesquisa divulgada pelo Banco Central, as expectativas para a inflação em 2025, ela está muito acima de 4,5%. Isso faz com que a gente, muito provavelmente, vá continuar subindo juros. A alta não para aqui. Quando a gente olha esse mesmo Boletim Focus, a expectativa é ter uma taxa Selic de 15% no final do ano, o que é muito alto se a gente compara com o patamar anterior, quando a gente tinha lá um teto de inflação que não chegou a 14%. Se tudo acontecer conforme o esperado, a gente chega no final do ano em 15%. Caramba, esse remédio amargo, que é a taxa de juros, ele é de fato muito ruim. Só que a inflação ela é ainda mais perversa. Uma inflação descontrolada, e inflação é um bicho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque para ela acelerar é muito rápido. Se o Banco Central perder ali o feeling, se ele perder ali o timing e essa inflação aí descambar, como uma inflação de 10% que a gente já teve aí há pouquíssimo tempo atrás, inflação é muito mais ruim, inflação é muito pior para quem tem menos dinheiro. A inflação ela afeta principalmente os mais pobres, porque na sua grande maioria gasta praticamente toda a sua renda com alimentação, habitação, com necessidades básicas. Enquanto que quem tem uma renda maior consegue se proteger de certa forma, consegue investir, que é a grande maioria da gente aqui, consegue poupar, investir, ter ganho real, ou seja, ganho acima da inflação, consegue dolarizar uma parte do seu patrimônio, em resumo, consegue se proteger. É por isso que o Banco Central, mesmo sendo um remédio amargo, a alteração da taxa de juros, o aumento da taxa de juros, ainda é a melhor forma de se conter a inflação. Mas e aí, Bruno? Taxa Selic subiu, vai continuar subindo? Como é que isso afeta nossos investimentos? Onde é que está o meu ponto de atenção? O que eu preciso tomar mais cuidado? Uma primeira conclusão que você pode tirar é: caramba, Bruno, eu já aprendi aqui no canal
que taxa de juros subindo é muito negativa para fundos de tijolo. Tem pelo menos aí 3, 4 vídeos nos últimos meses onde eu mostro exatamente o porquê que juros subir é muito negativo para a renda variável. E aí você pode pensar, olha, se eu sei que a taxa de juros vai continuar subindo, eu vou esperar. Eu vou esperar essas quedas nos fundos imobiliários de tijolo, eu vou buscar comprar mais barato lá na frente. Essa é uma primeira conclusão. Mas nota, a decisão do Banco Central em subir taxa de juros em 1% na quarta-feira não foi novidade. Isso já havia sido, inclusive, anunciado na última decisão do Copom. Ele falou que iria aumentar agora em 1%. Então não é novidade. O mercado financeiro como um todo, ele já se antecipou. Os preços de hoje que você vê nos fundos imobiliários, eles já refletem essa subida de 1%. O mercado sempre antecipa. Agora, o que pode fazer, por exemplo, com que fundos imobiliários de tijolo sofram ainda mais? Se o que está no Boletim Focus, que é uma expectativa de juros de 15%, seja 15,5%, seja 16%. Ou seja, uma revisão de expectativas. Se a gente continuar vendo a inflação acelerar, se mesmo com juros subindo, essa inflação não para de subir, pode ser que o Banco Central precise de doses ainda maiores de juros. Muito provavelmente a gente vai ver aí também combustíveis subindo. Quando a gente olha defasagens em preço de gasolina, de óleo diesel, já é muito relevante. A gente teve também o aumento do ICMS definido pelos estados. Tudo isso significa mais inflação. Com mais inflação, pode ser que a gente precise de mais juros. E aí sim, a gente pode ter quedas adicionais nos fundos imobiliários. Agora, presta atenção nesse ponto que é ainda mais importante. Quando os investidores veem juros subindo, e isso é extremamente negativo para ativos de renda variável, no primeiro impulso, o pensamento é de vender. Você quer extirpar aquilo, aquela dor de ver, olhar lá seu patrimônio, você abre o site da corretora, você pega, você vê seu fundo caindo, você vê seus ativos de renda variável caindo. E o que todo mundo quer fazer agora é investir em renda fixa. Ora, se o juro vai subir, aquele meu CDB, aquela minha LCI, LCA, que rende um percentual do CDI, à medida que a taxa de juros sobe, o CDI também sobe e o meu rendimento, os juros que eu recebo, também vai subir. Isso não está errado. O bom investidor ele tem sempre uma carteira diversificada. Ele tem uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, uma parte em criptomoedas, uma parte em ativos do exterior. A pizza, que representa os investimentos dele, é dividido ali, nunca é concentrado em uma classe de ativos. Qual é o grande problema? Você optar por um ou por outro. Quando o juro está subindo, você só quer investir em renda fixa e você deixa de lado renda variável. O que pode ser um grande equívoco, porque os preços que vemos hoje, eles só acontecem por conta desse cenário desafiador que a gente enfrenta. Hoje a gente vê fundos imobiliários com descontos de 15%, 20% em relação ao valor patrimonial. Um exemplo muito claro, tem vídeo aqui no canal, sobre o BTLG11, um fundo de galpões logísticos com muita qualidade, muito descontado, e ele só está nesse patamar porque o juro está muito baixo. Se você deixar para investir em renda variável quando a taxa de juros começar a cair, quando a gente tiver uma taxa Selic abaixo de 10%, você pode ter certeza que o preço de hoje já vai ter subido e quando sobe, sobe muito rápido. Lembra que o Brasil é muito volátil. Se a gente olhasse um ano atrás, a expectativa era de queda de juros e não de subida. Qual vai ser a expectativa daqui a um ano? Qual vai ser a expectativa daqui a 2 anos? Ninguém sabe. Certamente quem faz esse tipo de previsão vai errar. E é para ser assim mesmo. A economia não é uma ciência exata. É por isso que você diversifica. É por isso que não faz sentido você abrir mão de renda variável agora. Porque quando o mercado muda, quando o mercado vira, os ativos se valorizam muito rápido.
Óbvio que a renda fixa continua sendo uma boa proteção, ativos de menor risco, com bons rendimentos. Mas é justamente na renda variável que você consegue as maiores valorizações. E o fundo imobiliário tem aí o que eu chamo de carrego positivo. Ou seja, mesmo que o mercado fique de lado, mesmo que os fundos imobiliários continuem caindo, você recebe dividendo todos os meses. E você pode utilizar esses dividendos para reinvestir, aproveitando justamente esse mercado de baixa. Você tem ali todo mês um capital pingando na sua conta que você consegue utilizar para comprar mais barato. Você acumula cada vez mais cotas, você vai acumulando patrimônio. Sempre que você olha numa janela mais longa, quando você alonga seu horizonte de análise, as quedas de curto prazo, elas ficam cada vez menores. É isso que o investidor de longo prazo precisa ter como foco. Caso contrário, ele vai sempre ficar pulando de galho em galho. Agora é a melhor hora da renda fixa, agora é a melhor hora da renda variável, agora tem que investir no exterior, agora tem que investir em cripto. Não. Uma carteira diversificada é o que de fato vai proteger o investidor. Sem falar dos fundos imobiliários de recebíveis, que não compram imóveis físicos, que investem em CRIs, ou seja, investem em renda fixa. Lembra que tem fundos recebíveis que só investem em CRIs atrelados ao CDI. Se o CDI aumenta, e nós vimos aqui que a taxa Selic vai aumentar, consequentemente o CDI vai aumentar, a renda, o dividendo desses fundos também vai aumentar. Ah, Bruno, e os fundos de recebíveis atrelados ao IPCA? Esses também se beneficiam. Pensa, o juro só está subindo porque a inflação também está subindo. Logo, a parte da correção monetária, que é o IPCA, também vai subir. Fundos de recebíveis são ótimas opções de investimento também quando o juro sobe. E adivinhem, a cota deles também está caindo. O investidor no curto prazo, normalmente ele é muito motivado por emoção. Quando ele para, olha os fundamentos, e esse é meu papel aqui, fazer um conteúdo mais profundo, fugir do óbvio para mostrar que uma decisão de subjuros, uma decisão de deixar uma política monetária mais restritiva, isso vai ter impacto nos seus investimentos. E você precisa justamente saber o que fazer, a saber como reagir. Esse é meu objetivo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com quem você acha que pode ajudar esse conteúdo. Não deixe de curtir o vídeo, comentar, se inscrever. Isso ajuda demais a gente continuar crescendo, atraindo aí um número cada vez maior de investidores. E até o próximo vídeo.